Olá pessoal, hoje vamos estudar potenciação de números racionais. De forma geral, a potência tem a base e o expoente. O expoente indica quantas vezes a base será multiplicada. Como aqui o nosso expoente é n, a base irá se multiplicar por ela mesma n vezes. Então, a vezes a vezes a vezes a, n vezes, ou seja, n fatores. Exemplo. Nesse exemplo A, temos 4 positivo elevado a 2. Como o 2 é o nosso expoente, o 4 irá se multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Teremos 4 vezes 4, 16, mais por mais, positivo, né? Então, 16 positivo. Exemplo B. Temos aqui 2/3 negativo elevado a 2. Irá se multiplicar 2 vezes. Teremos como resultado 4 nonos. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 3, 9. Menos por menos, mais 4 nonos positivo. O exemplo C, temos menos 2/3 elevado a 3. Então, a base irá se multiplicar por ela mesma 3 vezes. Calculando, temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, que será o nosso numerador. E 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, que será o nosso denominador. Então, teremos 8, 27 avos. E o sinal, menos por menos, mais por menos, menos. Então, 8, 27 avos, negativo. Exemplo D, temos 4 décimos negativo elevado a 3. Irá se multiplicar 3 vezes, né, a base. Teremos 4 décimos vezes 4 décimos, resulta em 0,16. 0,16 multiplicado por 0,4, temos como resultado 0,064. E o sinal é negativo. Observe, menos por menos, mais por menos, menos. Se o expoente for par, a potência será sempre o número positivo. Observe esse exemplo. 2/3 negativo elevado a 2. O nosso expoente é 2 e 2 é um número par. Então, nosso resultado é positivo, porque como a base irá se multiplicar 2 vezes, o jogo de sinal será menos por menos, mais. Então, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, a potência terá o mesmo sinal da base. Observe esse exemplo. Temos 2/3 negativo elevado a 3. E 3 é um número ímpar. Multiplicando aqui 3 vezes, temos 8, 27 avos. O jogo de sinal, menos por menos, mais por menos, menos. Observe que nosso resultado foi negativo, que é o mesmo sinal que está na base, porque nosso expoente é ímpar. Nesse outro exemplo, o nosso expoente também é ímpar, então tem que ter o mesmo sinal da base, positivo. Observe que o nosso resultado foi positivo, que é o mesmo da base. Observação. Toda potência com o expoente 1, o resultado será igual à própria base. Olhem esses exemplos. Observe que o expoente é 1, então nosso resultado será a própria base, já que o número irá se repetir só uma única vez, então será ele próprio. Nesse exemplo, também, 1/5 positivo se repete só uma vez, vai ser a própria base. E nesse exemplo, também. Outra observação. Toda potência com expoente 0 e base diferente de 0, o resultado será 1. Olhe esse exemplo. Menos 9/2 elevado a 0, o resultado é 1. E nesse exemplo aqui também, ou seja, todo número elevado a 0 é 1, exceto quando a base for 0. Propriedades da potenciação.
As propriedades da potenciação para os números inteiros também são válidas para os números racionais. Observe esse exemplo. Temos uma multiplicação de potências de mesma base, ou seja, conservamos a base e somamos os expoentes. 3 mais 5, 8. Então, teremos menos 2/5 elevado a 8. A outra propriedade é divisão de potências de mesma base. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. 6 menos 2, 4. Teremos 9,1 positivo elevado à quarta potência. A outra propriedade que temos é a potência da potência. Temos uma potência elevada a outra potência. Conservamos a base e multiplicamos os expoentes. 5 vezes 2, 10. O nosso resultado, 7/5 positivo elevado à 10ª potência. Expoente inteiro negativo. Quando trabalhamos com um expoente inteiro negativo, também trabalhamos com o inverso do número. Observem que 2 é inverso de 1/2. 1/7 é inverso de 7. 5/3 é inverso de 3/5. É só inverter os números. Então, quando temos uma potência de expoente negativo, o seu resultado será o inverso da base, quando a base for diferente de zero. Vamos ver alguns exemplos. Temos 7 positivo elevado a menos 1. Então, o resultado será o inverso de 7, será 1/7 positivo. O próximo exemplo, temos 5/2 negativo elevado a menos 1. Então, o inverso será 2/5 negativo. Nesse exemplo, o inverso de 1/8 é 8 positivo, né? Aqui temos outra propriedade. Quando o expoente é um número negativo, o nosso resultado será o inverso da base com um expoente positivo. Exemplo, 3 elevado a menos 2. Inverso de 3 é 1/3, então ficará 1/3 elevado a 2. A base fica positiva. Calculando, fica 1/9. Porque 1 elevado a 2 é 1 e 3 elevado a 2 é 9. Outro exemplo. Menos 5/3 elevado a menos 2, expoente negativo. Temos que inverter o número. Ficará menos 3/5 elevado a 2 positivo. O expoente fica positivo. Calculando, temos 9/25. Expoente par, o resultado fica positivo. 3 elevado a 2, 9. E 5 elevado a 2, 25. Outro exemplo. Menos 2/3 elevado a 3 negativo. Temos um expoente negativo. Colocaremos o inverso da base. Ficará menos 3/2. E o expoente fica positivo. Calculando, temos 27/8 negativo. Expoente ímpar, o resultado fica com o mesmo sinal da base. 3 elevado a 3, 27. E 2 elevado a 3 é 8. Então, pessoal, terminamos hoje por aqui. Tchau e até a próxima aula.